Um dos assuntos que eu adoro, sempre eu vou voltar a falar algumas vezes com vocês, é futebol. Mas o futebol também conversando com o mundo literário. Muita gente falava e pensava e se dizia, como um senso comum, um lugar comum, de que quem gosta de futebol não gosta de ler. E quem gosta de ler não gosta de futebol. Balela, claro. A gente tem cada vez mais títulos relacionados à história do futebol, a biografias de jogadores e até a livros também que sejam ligados às ciências sociais do futebol, romances, literatura ligada a futebol. E o precursor, talvez o primeiro livro que tenha inaugurado uma era de quebrar esse senso comum, essa desconfiança, foi o livro A Estrela Solitária, a biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro, um grande jornalista, biógrafo. E as razões pelas quais o Rui Castro escolheu o Garrincha como personagem não foi primeiramente pelo futebol, e sim pela luta que o Garrincha travou com o alcoolismo. O próprio Rui, assumidamente, ele próprio fala isso, que luta contra o alcoolismo, e ele próprio também diz que antes da biografia do Garrincha, ele tinha escrito textos breves apenas, textos curtos ou traduções, exatamente pelo fato de que, ao estar sob o efeito do álcool, não tinha grande autonomia assim criativa, de fôlego de trabalho. Então realmente ele tinha uma relação difícil aí com o álcool, e aí ele procurava um personagem que tivesse perdido a briga pro alcoolismo, e esse personagem era o Garrincha. E aí depois dessa obra, que saiu no início dos anos 90, foi se ampliando esse mercado de literatura e futebol. Eu posso lembrar alguns nomes aqui, como Chico Sá, o Pátria em Sandálias da Humildade, o próprio autor inglês, o Nick Hornby, com Febre de Bola, e o grande livro Veneno Remédio, do Zé Miguel Wisnik, que vai falar, sim, das relações históricas do futebol com a cultura brasileira. A gente pode lembrar de outros intelectuais e que adoram futebol, como Chico Buarque, o próprio Zé Miguel. Não podemos esquecer de um grande ex-jogador que, para mim, é um dos maiores textos jornalísticos de futebol na crônica, que é o Tostão, que até hoje publica suas crônicas, se não me engano, na Folha de São Paulo. Então, assim, acabou essa dúvida sobre se quem lê não gosta de futebol, quem gosta de futebol não lê. Claro que os números de vendas, eu como editor de livros de futebol, eu gostaria que eles fossem números mais expressivos. De repente, por que não vender igual uma nova camisa do Flamengo, que num semestre vende 1 milhão de unidades? Por que não no futebol a gente ter grandes marcas em livros também? Mas isso é um trabalho sem fim, é um trabalho que a gente vai cultivando, e esse canal aqui é para isso também, não é? Bater papo sobre livros e aproximar esses assuntos com vocês. Então não esqueçam, cliquem no sininho, divulguem para os amigos o canal Vida de Livreiro, e lembre-se, o Clube Realejo, o clube de assinaturas feito por um livreiro que vai te selecionar um livro surpresa por mês. cluberealejo.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!